Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor da AB Redes e vamos aqui em mais uma sala de aula invertida do módulo 21 do CyberOps, Criptografia. Nós vamos ver também hoje o módulo 22, ok? Vamos lá. O que a gente tem nesse módulo? Bastante coisa. Esse é um módulo grande, né? Vamos falar de integridade, autenticidade, confidencialidade, criptografia de chave pública, autoridades e o sistema PKI e as aplicações, ok? Vamos lá. Aqui tem uma atividade que a gente vai fazer na aula ao vivo. Vamos lá. O que define uma comunicação segura? Primeiro, a integridade dos dados, ou seja, eu quero que aquilo que saia da origem chegue íntegro no destino. Quero que a origem seja autenticada, ou seja, eu quero ter certeza que quem gerou aquela mensagem foi quem falou que gerou mesmo. Confidencialidade, eu quero que no meio do caminho, se alguém interceptar a mensagem, ninguém entende nada, ou seja, que esteja criptografada. E os dados não repudiáveis significa que se alguém diz que enviou aquela mensagem uma hora, ele não pode desdizer isso depois, tá certo? Muito bem. Hash. Vamos ver o que é o hash, o que significa ele e como é que a gente pode influenciar isso aqui na integridade dos dados, ok? O que é o hash? O hash é um algoritmo, uma função que a partir da mensagem de origem gera um código. E esse código tem um número de bits fixo. Tá? Então, você vê muito isso quando você faz download de algum arquivo, principalmente os arquivos grandes, né? Você quer saber se ele chegou íntegro para você ou não, né? Você tem, junto com o download do ladinho ali, um número que é o hash dele. Depois você testa o hash por meio de um programa para ver se está tudo beleza. Tá? Então esse é o hash. Tá? E esse que eu expliquei para vocês, né, ele faz essa operação de forma completamente difícil de fazer ao contrário. Ou seja, é fácil da mensagem ou gerar o hash, mas é praticamente impossível, ou é impossível, do hash chegar na mensagem. Tá certo? Porque ela tira um monte de coisa da mensagem. Você não vai chegar à mensagem original a partir de um hash. E o mais interessante também é que você pode ter vários hashes diferentes para uma mesma mensagem, usando o mesmo algoritmo. Tá? Isso é bastante interessante também. Tá? Bom, essas funções hash são feitas para quê, como a gente falou? Para garantir a integridade de uma mensagem. Ou seja, eu quero, quando eu recebo aquele arquivo, eu quero garantir o quê? Garantir que chegou para mim o arquivo correto, ok? E é importante a gente saber agora o quê? É importante a gente saber agora quais os algoritmos mais conhecidos de hash. Bom, a gente tem o MD5, que é um dos mais conhecidos, mas está começando a ficar em desuso, né? E a gente tem o SHA-1, SHA-2 e SHA-3. O SHA-2 é o mais usado e o SHA-3 é o que está sendo recomendado, ok? Que é o mais forte de todos. Tá? Bom, já falamos de integridade. Agora falaremos de autenticação da origem. Né? Como é que a gente autentica que o cara da origem é da origem mesmo? Tá certo? Existe um procedimento interessante para isso aí. Beleza, então vamos ver agora se a mensagem é íntegra e também autêntica. Como é que a gente faz isso? A gente adiciona uma chave secreta ao hash. Ou seja, o hash é gerado com uma chave. Que só você que está originando a mensagem e o destino que está recebendo a mensagem conhecem essa chave. Só vocês dois conhecem essa chave, ok? Então o que é feito? Na hora de criar o hash, esse hash é feito com uma chave. Em seguida, é gerado um valor chamado valor HMAC, que é praticamente uma impressão digital daqueles dados, ok? Quando chega no destino, você verifica esse hash, mas você tem que ter a chave secreta para verificar isso. Por quê? Porque você faz no destino a mesma operação, tá certo? E aí você obtém o quê?
o resultado. O resultado der igual, significa que ele veio daquela pessoa que você está esperando. Tá? Um exemplo de uso do HMAC é no protocolo SPF, a autenticação do protocolo SPF usa essa chave secreta, tá? Para troca de hashes, ok? Bom, aqui tem um laboratório para você criar esse hash com aquela máquina virtual nossa, nós vamos fazer isso em sala de aula, ok? Beleza. Confidencialidade. Vamos lá para o outro pilar, né? Que é a confidencialidade. Como é que a gente garante o sigilo dos dados? Bom, o sigilo dos dados a gente vai se dar por quê? Pela encriptação dos dados. Essa criptografia ela pode acontecer de modo assimétrico ou simétrico. O que vem a ser isso? Simétrico significa que a origem e o destino ambos têm a mesma chave. O assimétrico funciona com par, chave privada e chave pública, como nós veremos adiante. Tá? Então, da criptografia simétrica, a gente tem alguns exemplos aqui. DES, 3DES, que já está em desuso, e o AES, que é o que a gente mais usa. Você lembra desses códigos na hora de configurar o roteador wireless? Né? A gente escolhe a criptografia dos dados, e a recomendada é o AES, tá certo? Tudo isso a gente tem dentro de uma chamada infraestrutura de chave pública PKI, que a gente vai aprender mais adiante, tá? O PKI ele está associado aos algoritmos assimétricos, ok? Então aqui estão algumas características da criptografia simétrica e assimétrica, tá? A diferença principal é que usa uma chave só na simétrica, usa duas chaves na assimétrica, e a simétrica costuma ser mais leve, mais rápida dos processadores calcularem. A assimétrica, ela dá mais trabalho, porque precisa de chaves mais longas. Tá? Ok, vamos dar uma olhada na criptografia simétrica. Tá? A criptografia simétrica, como o nome diz, ela tem uma chave apenas. Tá? Então ela é bem fácil de entender. Eu tenho uma mensagem, uso uma chave para criptografar ela, a mensagem criptografada ela é transmitida, e quando chega no destino, o destino decriptografa ela e a mensagem é lida. Tá? Claro que antes de ocorrer a comunicação, deve-se pré-compartilhar uma chave. Ok? Bom, aqui também falando um pouquinho de simetria, né? Uma questão que cai em prova, né? Dois tipos de simetria, dois tipos de criptografia que acontecem, em blocos ou em fluxo, tá certo? Quando a criptografia ocorre em blocos, você pega e manda bloco por bloco criptografado, ok? E de fluxo é caractere a caractere, ou bit a bit, ou byte a byte, tá certo? Então essa é a diferença. Então você tem alguns algoritmos de criptografia simétrica que trabalham com fluxo ou com blocos, tá? E aqui são eles: DES, triplo DES, AES, o SEAL, tá? E o RC, RC4, RC5, né? Tá certo? Então, são esses os algoritmos de criptografia simétrica. Vamos falar um pouquinho da assimétrica, como é que ela funciona, né? Como é que ela funciona? Eu tenho aqui um texto puro e faço a criptografia desse texto puro com uma das chaves, ou a pública ou a privada, e gero um texto criptografado. Na hora que chega no destino, a decriptação é feita com a outra chave. Por exemplo, se eu usei a pública aqui, a privada vai ser usada para descriptografar. Se eu uso a privada aqui, a pública vai ser usada para decriptar, ok? Basicamente isso. Vamos ver os casos que a gente usa um ou outro, ok? Bom, antes disso, alguns algoritmos também usados na criptografia assimétrica. O IKE, tá? Muito usado em VPNs. O SSL, também chamado de TSL, usado na comunicação aí principalmente de HTTPS, né? O SSH e o
Pretty Good Privacy, que é o PGP. Cada um com a sua aplicação maior, ok? Bom, muitas vezes essa troca de chave acontece automaticamente, tá? E aqui alguns algoritmos para troca de chave segura estão nessa tabela aqui. Tem um monte, né? Tem o Diffie-Hellman, tem o DSS, o DSA, o RSA, o EIGAMAL e elíptica. Tá? Então, são alguns algoritmos de troca de chave. Okay? Muito bem. A criptografia assimétrica, ela garante o quê? Confidencialidade. Ok? Então, o que acontece? Quando a gente usa a chave pública para criptografar e a chave privada para descriptografar, a gente está garantindo o quê? Confidencialidade. Tá? Bom, isso é bastante interessante. Como é que isso ocorre? Né? No primeiro momento, o computador da Alice pergunta ao Bob: você pode me dar a sua chave pública? Essa chave pública dada pelo Bob é pública mesmo, então não tem nada que esconder. O Bob dá para ele, certo? Então a Alice vai usar a chave pública do Bob para criptografar a mensagem que ela quer mandar para o Bob. Ela manda. Então vai um texto criptografado para o Bob. O Bob recebe a mensagem e somente com a chave privada dele, ou seja, uma chave que somente ele conhece, ele consegue decriptografar a mensagem. Ou seja, somente o Bob vai ler a mensagem da Alice. Então garante o quê? Confidencialidade. Ok? Quando eu quero autenticar uma mensagem, ou seja, quero garantir que a origem é daquele cara mesmo, eu uso o inverso. Eu criptografo com a chave privada e decriptografo com a chave pública. Desta forma, o que acontece? A Alice, por exemplo, quer mandar uma mensagem para o Bob. Ela usa a chave privada dela, ou seja, somente a chave que ela conhece, para criptografar a mensagem. Obviamente, o Bob, para decriptar a mensagem, vai pedir a chave pública da Alice, e essa chave é pública mesmo, não tem problema nenhum, mas ela vai me garantir, como ela é a chave pública da Alice, ela vai me garantir que eu estou com a mensagem correta, que ela veio da Alice mesmo, ok? Muito bem, e para garantir a integridade? Ou seja, eu vou ter que usar um outro recurso. E é um recurso bastante interessante, por quê? Porque fazendo dessa maneira que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente vai garantir tanto a confidencialidade, quanto a autenticação e também a integridade. Olha que jogada genial que os caras fizeram aqui. Tá? Bom, a Alice, digamos que ela quer mandar uma mensagem para o Bob, né? Ela usa o quê? A chave pública do Bob. Ok? Gera o texto criptografado. Beleza. Agora, o hash dessa mensagem é feito com a chave privada da Alice. Repara, criptografa com a chave pública, mas o hash é gerado com a chave privada. Daí, obviamente, o Bob ele vai usar a chave pública da Alice para descobrir o hash. Daí vai usar a sua própria chave privada para abrir o texto. Compara com o hash, ele sabe que a mensagem está íntegra e que veio da Alice. Né? Então, quando você faz essas duas composições, né, criptografa com a pública e criptografa o hash com a privada, você obtém as três coisas. Muito bem. O que é o Diffie-Hellman? O Diffie-Hellman é um algoritmo matemático, tá? Genial também. Então, o Diffie-Hellman é aquela coisa de quando você quer trocar uma informação, por exemplo, uma senha, sem que ninguém veja essa senha. Tá certo? Uma senha inicial trocada entre os dois,
mas que ninguém consiga interceptar no meio do caminho e descobrir que senha é essa. Olha que jogada interessante. Tá? Vamos ilustrar isso. Isso é muito usado, por exemplo, antes de fechar uma VPN, né? É muito usado isso para eles poderem combinarem um password em comum. Tá? Então, vê como é que eles fazem isso. Vê esse diagrama aqui de cores. Olha que bacana. Os dois começam com uma mesma cor, ou seja, eles trocam informações e tal, né? Na fase 1 lá da VPN, e os dois concordam. Vamos usar o amarelo? Beleza. Tá certo? Agora, a gente tem uma chave secreta da Alice e uma chave secreta do Bob. Tá? E digamos que a chave secreta da Alice seja vermelha e a do Bob seja azul. Com essa chave secreta é usado para misturar aqui com amarelo, dando uma cor para Alice, uma cor para Bob. E isso aqui é a cor pública, ou seja, ela pode compartilhar sem problema, que é essa misturinha aqui, e o Bob também pode compartilhar sem problema essa misturinha aqui. Essa cor pública da Alice é fornecida para o Bob, essa cor pública do Bob é fornecida pela Alice. E olha só que interessante. A Alice adiciona, né, a cor dela a essa misturinha que ela recebeu. E o Bob adiciona a cor dele a essa misturinha que ele recebeu. No final das contas, os dois vão obter o quê? Vão obter a mesma senha. Tá? Uma senha que foi gerada unicamente por uma composição da senha secreta da Alice e da senha secreta do Bob. Tá? E por fim, então, só os dois podem conhecer essas duas senhas em comum. Ok? Então, um jeito de trocar senha pela internet sem ninguém descobrir que senha é essa. Porque no meio do caminho estão circulando o quê? Informações que estão criptografadas. Ok? Muito bem. Existem aqui alguns grupos do DH, tá? DH grupo 1, 2, 5, etc. À medida que vai aumentando esse númerozinho, vai aumentando a confiabilidade do algoritmo, tá bom? Que ele usa mais bits para fazer essa criptografia, ok? Aconselho fortemente a visualizar esse vídeo aqui, tá? E fazer também esse primeiro teste. Os laboratórios nós faremos na sala de aula, na aula ao vivo, ok? Vamos lá. Passando para um outro tópico agora, criptografia de chave pública, tá? Assinaturas digitais. O que é uma assinatura digital? Uma assinatura digital, ela é usada para autenticar documentos ou programas, ou seja, para autenticar, tá certo? Ok? Então é bastante interessante, por exemplo, para o não repúdio. Ou seja, aquilo que transacionou, você depois não pode dizer que não é teu. Mesma coisa também integridade e autenticação, né? Ou seja, vocês já devem ter ouvido falar em certificado digital ou assinatura digital para você assinar documentos ou para você entrar em sites. Né? Então, o que fornece? A autenticidade. A assinatura não pode ser falsificada, fornece a prova que o signatário é quem assinou mesmo, inalterável. Quando eu assino um documento, um PDF, por exemplo, eu ponho minha assinatura digital nele, qualquer alteração que eu faço, a assinatura não vai valer mais. Né? Não reutilizável, eu não posso usar a mesma assinatura que eu botei no documento em outro documento. Tá? E não repudiado, eu não posso dizer que não fui eu que assinei. Tá? Dois tipos de assinatura digitais são principais, quais sejam a assinatura de certificado digital, né? É aquele que a gente usa mesmo para assinar nossos documentos, ou então para um site dizer que é autêntico, etc. E a assinatura de código, que é usado dentro de um programa para provar o quê? Para provar que ele é verdadeiro. Por exemplo, quando a gente diz que um driver é assinado digitalmente, um driver, né? É um programinha que você tem uma assinatura garantido pelo que é o fabricante mesmo que fez aquele código. Tá? Ok. Como nós estamos falando sempre de algoritmos, alguns algoritmos de assinatura digital. A gente tem o próprio DSA, que é o original, né? A gente tem o RSA, muito usado, né? E a gente tem também o Elliptic, tá?
usando esse algoritmo elíptico, né, para fortalecer os demais, mas com menos esforço da CPU. Bastante interessante. A assinatura de código, né, é dado no próprio arquivo executável. Tá? Então você pode ver nas propriedades do arquivo lá. Ó. Você vai aqui, ó, em Digital Signatures, você vê aqui, ó, quem assinou, os detalhes, informações do certificado, tudo isso nas propriedades de um arquivo executável. Pega um arquivo executável na tua máquina aí, do Word, por exemplo, winword.exe, e dá uma propriedade nele, você vai ver tudo isso aqui. Tá? Assinatura digital em certificados digitais, tá certo? Aqui ele está mostrando um certificado em papel, né? E está fazendo uma analogia. Então, esse é um certificado dado para o Bob com uma certa data de validade e com uma autoridade assinando esse certificado. Bastante bacana isso, né? Como é que a gente vai ver isso? Né? Essa figurinha aqui, como é que isso é gerado, né? E aqui embaixo, gente, uma demonstraçãozinha, né, daquilo que a gente já viu da assinatura digital, né? Aqui o Bob tem um documento, ele criptografa ele, né? E gera um hash com a sua chave privada. Então tem aqui e manda para Alice. E Alice, para descriptografa com a chave pública do Bob, né? E aí confere o hash. É a mesma coisa que a gente viu anteriormente, ok? Muito bem. PKI. PKI é um assunto bastante interessante. Por quê? Essas chaves públicas e as chaves privadas, certificados digital e tal, existem autoridades que confirmam a veracidade desses dados. Certo? É como, por exemplo, eu tenho a minha carteira de motorista. A minha carteira de motorista, ela é certificada pelo Detran, que ela é minha mesmo. Tá? Então, ela serve para mim como um documento de identidade. Por quê? Porque tem alguém acima, confiável, que diz que aquela carteira é real, é verdadeira. Tá certo? Óbvio que eu posso fazer uma carteirinha aqui em casa também e dizer aqui, ó, sou eu tô dizendo que eu sou eu. Pode? Legal, posso. Mas, né, vai funcionar, mas não vai ser muito confiável, entendeu? Tá certo? A mesma coisa acontece no mundo digital. Bom, então temos que ir, detalhe, né? A gente tem que gerenciar esse mundo de chave pública e privada que existe, né, em grandes servidores aí, com uma certa técnica, ok? Bom, gerenciamento de chave pública. Tá? Então, aqui olha só o desenho da carteira de motorista, olha que bacana, né? Então a Alice se inscreve no teste de motorista e ganha a carteira de motorista. Depois disso, ela usa a carteira de identidade de motorista dela para confirmar que ela é mesma na assinatura do cheque. Tá? É a mesma coisa que acontece nessa infraestrutura de chave pública, tá? Que é o PKI, Public Key Infrastructure. Okay? Algumas autoridades certificadoras, aí, a gente falou do Detran, né? Mas sobre esses certificados aqui IdenTrust, DigCert, etc. Tudo bem? Como é que funciona essa infraestrutura de chave pública? A maneira mais simples é a seguinte. Vamos ver a figurinha? Né? O certificado PKI contém uma chave pública de uma determinada entidade ou indivíduo. Né? Sua finalidade, autoridade de certificação, né? Que validou, emitiu o certificado, intervalo de datas, etc. E o algoritmo está nessa assinatura aqui, tá certo? Esses certificados são armazenados numa autoridade de certificação, CA, né? E existe um banco de dados que armazena os dados de um monte de gente ou de um monte de empresas. Tudo bem? Como é que esses elementos interoperam? Né? Na verdade, esse cara aqui, essa autoridade de certificação, ela emite o certificado para o Bob. Ele tirou a carteira de motorista, tá certo? Daí, ele pode dizer para a Alice, olha, estou mandando aqui meu certificado para você conferir. A Alice ela vai conferir na mesma autoridade se esse certificado é real. Ou seja, você ao receber, por exemplo, um documento assinado PDF,
tem um código embaixo ali. Você pode jogar dentro da autoridade certificadora aquele código para ver se ele é real mesmo. Tá? Então é assim que funciona. Então são as vários elementos da sequência, né, para a gente conferir usando essa assinatura digital. Tá? Então, esses sistemas autoritativos de PKI, tá, eles podem ser de vários níveis, de 0 a 5. Quanto mais alto o nível, mais confiabilidade o certificado vai ter, mais caro ele vai ser também. Tá certo? Ok? Você pode verificar dentro do seu computador, Windows ou Linux, quais os certificados instalados. Você fala assim, pô, mas eu nunca comprei nenhum certificado, eu tenho certificado? Claro, existem os certificados públicos de várias empresas, softwares, sites e etc., que estão armazenados no seu computador, no seu navegador, para você fazer as suas transações de forma segura. Então ele já pré-armazena dentro do computador para você não ficar conferindo isso. E à medida que ele vai expirando, vai fazendo download de outros, tudo automaticamente sem você notar. Tudo isso acontece no seu computador. Né? Então a gente tem aqui algumas topologias de PKI, tá, para poder distribuir e disponibilizar essas certificações. Tá? A mais simples de toda é uma topologia de raiz única, onde você tem uma unidade certificadora que é chamada de raiz, e as demais ganham os seus certificados. Ponto, mais fácil. Né? Outras, que é a mais comum, né, de eu ter várias instituições certificadoras, várias autoridades certificadoras, elas se comunicam entre si de forma segura também, e elas sim distribuem de forma mais capilarizada os certificados. Tá? E tem a hierárquica, que às vezes funciona como um misto dessa aqui, né? Onde você tem uma raiz, tudo bem, e tem também as subsidiárias, que vão distribuir isso aí. Ok? Para garantir essa interoperabilidade que a gente está falando aqui, não é? Sobre isso aqui, a gente tem um protocolo, alguns protocolos, né? Para a gente poder se comunicar, principalmente também com o Active Directory e esses bancos de dados, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Aplicações X509, tá? A gente tem um servidor externo da web, tem uma rede corporativa, né? Tem um concentrador de VPN, tudo ligado na internet. Então aqui são os vários elementos que atuam juntos para formar aqui essas aplicações. E atuam sempre de forma segura, de modo a compartilhar de forma segura os certificados. Tá? É interessante dar uma lida nisso aqui depois, para a gente ver cada um desses elementos dessa figurinha aqui que é importante, tá? A gente saber também. Claro que a gente não vai aprofundar nisso, mas isso aqui, pelo menos a descrição disso, é uma questão de prova certa, ok? Muito bem. Inscrição, autenticação e revogação de certificados. Como isso acontece dentro de uma infraestrutura PKI? Tá? A gente tem as autoridades certificadoras, tá certo? Que podem fazer essas três coisas. Né? A gente pode pedir para se inscrever, a gente pode, ela serve para autenticar e ela também pode revogar, por exemplo, quando expira a data. Tá? Ok? E faz isso em termos de listas, ok? E a gente tem um protocolozinho interessante, que é esse OCSP, que também funciona para revogar ou para autorizar um determinado certificado, ok? Temos um laboratório também que a gente vai fazer na sala de aula. E aqui algumas aplicações da criptografia. Já foi falado isso durante o texto, mas é um resumo bacana, pessoal. O que eu posso obter do PKI e da criptografia? Olha que interessante. Autenticação de peer. Ou seja, eu posso navegar de forma segura na internet, acessando sites de compra e etc. Tudo isso através do SSL e o TLS. Também é usado para outros tipos de segurança, mas o mais comum é essa de internet, né?
proteger a VPN por meio do IPsec. Aqui o tráfego que a gente falou do HTTPS, que está ligado ao TLS, né? Controle de acesso, 802.1x, isso é controle de acesso a nível de camada 2. Nos switches é usado esse tipo de autenticação. Usando um protocolo seguro para comunicações de e-mail. Mensagens com o WhatsApp, mensagem criptografada do WhatsApp. É usado isso aí também, né? Assinatura em aplicativos, protegendo também os dados do usuário com criptografia. Wi-Fi, né? Implementar a autenticação em 2 fatores com cartões inteligentes e protegendo também dispositivos de armazenamento USB. Tá? Falando do Wi-Fi, né? As transações de criptografia também podem ser feitas em rede. Tá? O PKI também pode ser usado. Aqui ele está falando do SSL e TLS, né? Que ela protege a comunicação em rede, né? Isso pode definir também, quando você fala acesso a um site, né, o relógio do teu computador tem que estar o quê? Ok. Se por acaso o relógio está errado, ele vai dar erro de data. Né? Que mais? Validação da assinatura. Né? Se houver algum problema de acesso ao certificado raiz, ele vai dar, ou de algum certificado que não esteja instalado no seu computador, vai dar a validação de assinatura errada. É claro que esses erros podem dar também porque você tem algo que não é verdadeiro. Você está acessando algo que não é verdadeiro. Beleza, está te protegendo. Mas isso também é um troubleshooting que acontece, é um falso positivo, né? Que acontece aí na hora de verificar a criptografia. Okay? Bom, a criptografia pode ser um empecilho na hora da gente monitorar a segurança. Por quê? Porque um tráfego criptografado é aquele que não pode ser monitorado. Eu não estou falando de você bisbilhotar as mensagens, não. Mas às vezes a criptografia impede, por exemplo, de saber a origem, destino, os metadados, esconde os metadados tão importantes para a gente fazer análise de fluxo. Né? E podem também, evidentemente, o payload também é importante, podem, por exemplo, vazar dados importantes de uma empresa dentro de uma mensagem criptografada, dentro de um HTTPS. Né? Para evitar esse tipo de problema, né, você já tem dispositivos, firewalls, IPS ou IDS, que trabalham decriptando essas mensagens de usuário para fazer essas análises. Okay? É interessante que tenha isso na rede, para você poder fazer essa análise dinâmica. Okay? Com isso, minha gente, a gente termina aí criptografia. E é bastante importante vocês fazerem esse teste, ok? Beleza? Vamos partir para o próximo módulo agora. Vamos lá. O que a gente vai aprender? Esse módulo é menor, tá? E também é mais light, ok? Nós vamos ver o que? A proteção do endpoint. Tá? Então, proteção anti-malware, prevenção de intrusão, baseada em host, e também segurança das nossas aplicações. Bom, primeiro vai definir o que é endpoint. Né? O endpoint é o dispositivo final, tá certo? É aquilo que a gente quer proteger mesmo, é a máquina que está rodando o Windows, o Linux ou o servidor lá, é o final, ok? Aqui está dizendo aqui a grande importância, né, de você proteger o dispositivo final. Tá? Um dos ataques mais nocivos aí para as empresas é o ransomware, tá? Que é o pedido de resgate para você liberar os dados que estão armazenados na sua própria máquina, tá certo? Você tem um servidor de banco de dados, ele é invadido, tem uma vulnerabilidade, o agente de ataque ataca ele e torna indisponíveis esses dados. Para você liberar, tem que pagar uma quantia. Tá? Então, isso é bastante danoso e isso é proteção de endpoint, pode evitar. Ok? Aqui estão algumas estatísticas que vocês podem observar. Né? Bom, primeiramente, né, a gente está mostrando aqui uma estrutura típica de rede, onde você tem, por exemplo, o acesso à internet, você tem uma VPN para proteger, criptografada evidentemente, para proteger o acesso remoto, um firewall, está colocando o ASA aqui da Cisco para proteger a rede,
e um IPS, que é o Intrusion Prevention System, que vai prevenir a presença de intrusões. O que a gente vai falar agora é o que a gente tem que fazer nas máquinas finais, né, para poder nos proteger também, ok? Então, quando a gente fala de proteção do endpoint, né, a gente tem aqui, quando a gente fala de proteção de LAN, desculpe, a gente tem dois fatores aqui. Os endpoints, que são os hosts, e a própria infraestrutura de rede, né, com vários dispositivos intermediários também. Okay? Primeiro tipo de proteção, proteção contra malware, baseada em host. Então, o que acontece, gente? A gente tem que ter um antivírus, um anti-malware instalado nas máquinas. Não basta a gente proteger a rede, tem que proteger também as máquinas, tá? E essa proteção anti-malware ou antivírus pode ser de 3 tipos. Baseado em assinatura, então são vírus que já são conhecidos, que entram numa base de dados local do anti-malware, e ele vai lá, ó, chegou um aqui que eu conheço, pô, vou bloquear, tá certo? Tem a heurística, que, por exemplo, verifica fatos comuns de vários malwares. Então, às vezes você tem uma variação do malware, que ele não está na tua base de dados, mas ele age bem parecido com um outro que já é conhecido. Então, essa aí é baseada em heurística e baseada em comportamento também. Quer dizer, a heurística e comportamento, elas podem ser parecidas, tá? Mas elas estão separadas aqui. Então, análise de comportamento, por exemplo, você está vendo que está vindo muito pacote de um lugar só, pode ser um ataque aí de negação de serviço. Tá? Coisa mais simples, né? Baseada em comportamento. Ok? Firewall. Né? Além do antivírus e anti-malware, a gente também tem que ter o quê? O firewall. O Windows e o Linux vêm com esse firewall já pronto, o Windows mais sofisticado, mais bem configurado, tá certo? E além disso, temos também o quê? O Host-Based Security Switches. Então, essas Security Switches, elas são mais elaboradas, contêm o antivírus e o firewall também, mas fazem mais algumas ações, como, por exemplo, operar com os logs, operar num sistema centralizado, né? Então, a gente vai ver isso daqui a pouco já nas outras sessões, ok? Muito bem, proteção contra malware baseado na rede, ele coloca os vários elementos, um firewall de preferência de última geração, um sistema de prevenção de invasão, um sistema de controle de acesso à sua rede, de acesso remoto, segurança do próprio gateway. Quando a gente está falando também em nuvem, né, gente, a gente tem que segurar isso também. E a segurança do endpoint, que é o capítulo que a gente está agora, né? Ok? E essa proteção de endpoint, né? Nessa borderless network, que é um termo cunhado aí pela Cisco, a gente tem alguns exemplos de dispositivos e também de técnicas que implementam essa proteção a nível de host. Nós temos o AMP, que vai agir contra vírus e malware, AMP da Cisco, né? Nós temos o ESA, também da Cisco, filtragem de spam, o WSA para navegação web e o NAC, que é a proteção de redes, né? E aqui um gráficozinho, mais ou menos como é que funcionam integradas essas soluções, não é ou uma ou outra não, tá, gente? São elas integradas, ok? Você vê alguns elementos interessantes aqui, ó. Você tem uma nuvem AMP. Essa nuvem AMP, ela vai mais ou menos centralizar os clientes AMP, os agentes AMP, né? Tem o sandboxing, que é um local para onde eu posso jogar coisas esquisitas para testar, vírus, essas coisas, né? A integração com ferramentas de terceiros e a Talos, que é a grande centro de base de dados e também de inteligência, inclusive com seres humanos também, da Cisco, tá? Verificando aqui os conhecimentos desta sessão, passando para a próxima sessão. Continuando aí, prevenção de intrusão baseada em host. Temos, antes de falar de prevenção, a gente pode falar dos firewalls, né, baseados em host. Tem alguns tipos aqui, ó. O do Windows, que é o Defender,
o iptables, que é o do Linux, tá? O nftables, que é um sucessor do iptables, e o tcp wrappers, tá? Que também é para Linux. E a detecção de intrusão, que é baseada em host, né? HIDS, desculpe. HIPDS, Intrusion Prevention Detection System. Então, aqui, olha, o que acontece? A gente tem um sistema central, tá? Para o qual os hosts enviam alertas, inclusive logs, tá? Para se alguma coisa esquisita estiver acontecendo. Olha que interessante, gente. Cada elemento da minha rede, cada host da minha rede tem uma visão da rede de diferente perspectiva. Tá? Quando eu coloco o HIDS dentro de cada um desses hosts, eu monto um exército a meu favor para combater as ameaças. Cada um deles está olhando, é um fiscal ali da rede. Tá? Então, isso tira a sobrecarga e a responsabilidade de um sistema centralizado, ou de colocar isso em dispositivos de borda, ou mesmo em dispositivos intermediários. Então você divide essa responsabilidade, não falando substitui não, tá? Divide essa responsabilidade também com os hosts. Tá? Isso é bem efetivo. Tá? Então como é que opera o IDS, o HIDS, Host Based IDS, né? Baseado em anomalia ou baseado em políticas. Anomalia, você viu algum comportamento estranho, opa, já avisa lá ao sistema central para fazer alguma coisa, e baseado em políticas. Aquilo que a gente determina que não pode acontecer na rede, ele vai lá e avisa. Tá? Alguns produtos, alguns softwares e hardwares de HIDS, o próprio AMP, né? o AMP Client e etc. E tem o OSSEC, que é o software aberto de HIDS. Ok? Com isso a gente termina essa sessão, vamos para a próxima sessão. Superfície de ataque. Isso é muito importante entender, né? Quando a gente fala de segurança, principalmente das aplicações dentro do endpoint. Tá? E a gente pode falar em superfície de ataque tanto do endpoint quanto da própria rede como um todo. Tá? O que é superfície de ataque? Muita atenção aqui, isso é questão certa de prova. Tá bom, gente? Vamos lá. Uma superfície de ataque é a soma de todas as vulnerabilidades de um determinado sistema. E, obviamente, é acessível para o invasor. Então, uma superfície de ataque. Ok? E com os dispositivos de OT e com os dispositivos pessoais que as pessoas levam para os lugares, essa superfície tende a aumentar. Você tem mais pontos de entrada. Tá? O SANS, que é uma autoridade aí em cibersegurança, ela descreve 3 componentes da superfície de ataque que perfazem a superfície. Classifica, né, em 3 tipos. Primeiro, a superfície de ataque da própria rede, que aí são vulnerabilidades ligadas aos protocolos de rede, às suas fragilidades, às suas vulnerabilidades. O superfície de ataque de software é aquela baseada justamente nas fraquezas e vulnerabilidades dos softwares, por exemplo, sistemas operacionais. E a superfície de ataque do humano, que aqui entra, por exemplo, a engenharia social. Ok? E aqui está dizendo que a tendência é essas superfícies de ataque aumentarem, né? É que ele coloca 2 elementos, IoT, BYOD, mas outras coisas também, mobilidade, a própria computação em nuvem, né? E operações de globais. Né? Bom, lista negra e lista branca de aplicativos. Com isso a gente tenta o quê? Diminuir a superfície de ataque, tá, gente? Por quê? A gente diz quais os aplicativos que podem e quais que não podem rodar na minha máquina. Tá? Então, vamos falar em superfície de ataque agora, tentar diminuir a superfície de ataque dentro do meu endpoint. Tá? Então, eu posso baixar, ou de sites públicos, ou da Talos, né, uma lista de aplicativos
que são confiáveis ou não. Né? Quem tem antivírus na máquina, às vezes quando você faz download de um arquivo, ele já mostra, olha, esse arquivo é confiável, este não é. O que é isso? É blacklist e whitelist. Okay? Posso definir localmente uma policy que diz onde são colocadas as blacklists dentro do próprio Windows. Tá? Outra coisa interessante também é o sandboxing. O que é o sandboxing? É o que eu faço, né? Quando eu detecto alguma coisa ruim. Eu posso mandar para um sandbox. O que é o sandbox? É um ambiente isolado da minha rede, onde eu vou jogar aquilo que eu penso que é vírus e analisar um comportamento. Tá? Dentro dessa sandbox, eu tenho sistemas parecidos com sistemas que eu uso em produção, que aí a gente softwares para medir o que acontece nesse sistema isolado, para eu ver se aquilo é uma ameaça não, ou não, tá certo? E se for uma ameaça, como combatê-la, ok? Aqui está mostrando uma dessas, né? Tá? E está falando também sobre o Mitre. O Mitre, vocês já devem ter visto, né? É uma entidade bastante importante, né? Que armazena um banco de dados incrível, gigante de ameaças, ok? O NRun é uma das sandboxes. Tá? Mas assim, as sandboxes mais usadas, né? É uma que é de software livre, que é o Cuckoo. Tá? O Cuckoo Sandbox é uma sandbox bastante popular, muito usada. Geralmente essas sandbox, gente, rodam na nuvem, né, que você envia para lá no caso o Cuckoo, você instala um servidor no teu ambiente, você consegue mandar para lá, mas existem vários serviços na nuvem, inclusive gratuitamente, que você pode enviar suas ameaças para serem testadas. Tá? Aquilo que você desconfia, né? Esse videozinho também é bastante bacana para você ver o espírito, né, o que significa essa sandbox, na verdade, trabalhando com máquinas virtuais. E com isso, a gente termina essa aula de hoje. Eu aconselho a todos aí a fazerem o teste, tá? E na aula ao vivo a gente vai fazer a parte prática, que é mais bacana. Até lá, gente!